Opa, gurizada, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, foi pedido bastante aí nos comentários do YouTube para nós falarmos um pouquinho sobre os tipos de mineração, que são os consensos de distribuição que trabalha aí cada criptomoeda, né? Então nós vimos lá pool, POS, POC, são vários outros tipos de consenso que existem, mas nós iremos falar apenas de três, tá bom? Mas o que é interessante? Antes de começarmos a falar dos consensos de distribuição por si só, nós temos que conhecer o blockchain, saber o que é aí o blockchain, né? Então vamos lá. A palavra blockchain, ela significa uma corrente de blocos, ou seja, são blocos interligados, né, que basicamente rastreiam o envio e o recebimento de informações dentro daquela rede. No nosso caso, é usado como se fosse um livro contábil, onde permite aí tu estar rastreando o trânsito de criptomoedas dentro desse livro contábil aí, tá? E a mineração, onde é que ela entra? A mineração basicamente é quem vai tornar esse fluxo de dados aí, fluxo de transações, seguro, né? Realizando as validações das transações. Deixa eu mostrar para vocês aqui numa imagem. Então, galera, vamos ver neste site aqui, ó, nesta imagem, como funciona a blockchain passo a passo. Então, a primeira coisa que acontece, o usuário solicita uma transação dentro da rede daquela criptomoeda, né? Essa solicitação de transação seria o quê? Enviar uma criptomoeda para outro lugar, né? De uma wallet, da pool para wallet, de outra wallet para outra wallet, né? Solicitou a transação. O que acontece? É gerado um bloco e esse bloco ele representa a transação. Esse bloco ele vai, né, e é difundido entre todos que estão na rede, naquele blockchain, né? E depois ele vai para ser validado, né? Essa validação vai depender diretamente do teu consenso de distribuição, se é prova de trabalho, se é prova de participação, se é prova de capacidade. Depois de validado, né, ele vai ser adicionado de fato ali, confirmado, né, de fato, na rede do blockchain e a transação, então, ela vai ser executada, vai ser verificada e executada, né? Lembra lá que quando a gente envia uma criptomoeda para alguém, existem diversas confirmações que tem que ser feita? Tem que ter um número X de confirmações para ser realmente validada essa transação. Então, basicamente, isso nos indica todo esse passo a passo aqui, beleza? Inclusive, nós podemos verificar isso aí, né, fazendo uma consulta no etherscan.io, que o etherscan.io a gente consegue estar explorando aqui, por exemplo, ó, a blockchain, né, do Ethereum. Então, vou colar minha carteira aqui só para vocês darem uma olhada. Olha só. Vou pegar essa última transação que teve aqui, ó, o ID da transação, e vou mostrar, olha quantas confirmações teve aqui, ó, para poder validar, né, essa transação, 15.390 confirmações, né, através desse bloco. Ou seja, são tudo validadores aí, né, que atuaram em cima desse bloco para poder validar essa transação que eu fiz. Lógico que agora já passou muito mais, né? Normalmente ela confirma com menos transações, lá com menos confirmações do bloco. Agora já está bem maior, né? Beleza? Então, galera, agora sabendo como funciona aí o blockchain, nós podemos passar lá para os consensos de distribuição. Nós trabalhamos com três: pool, POS e POC, que são os mais comuns aí para a mineração de criptomoedas. Então, vou clicar nesta imagem aqui, ó. Vocês podem ver que já tem um bisural aqui, né, de como é que funciona cada um deles, e eu vou falar no passo a passo aqui para vocês terem uma noção. Então, o Proof of Work. Basicamente, o Proof of Work é você realizar cálculos matemáticos ali daqueles blocos para estar validando eles em recompensa em criptomoedas, trocando o quê? O poder computacional da tua máquina. Então, a tua extração de blocos, né, a tua validação de blocos depende diretamente da capacidade da tua máquina. Se tu está utilizando lá um CPU, que é uma unidade de processamento central, usando um GPU, que é uma unidade de processamento gráfico, ou uma ASIC, né, que é um circuito integrado de uma aplicação específica, ou seja, aqueles equipamentos específicos aí para mineração, beleza? Cada vez que tu resoluciona esse bloco, tu acaba recebendo, né, uma recompensa. E essa recompensa é em partes dessa criptomoeda que tu está aí minerando. No caso do Ethereum, tu ainda recebe esta recompensa estática, né, um valor fixo, mais as taxas da transação na rede que também são distribuídas entre os mineradores. Beleza? Qual é o problema do Proof of Work, prova de trabalho? O ataque de 51%. Então, se vocês olharem aqui, ó, no Mining Pool Stats, vocês vão ver que a rede do Ethereum hoje ela detém 413,74 terahash por segundo, né? E quem detiver 51% dessa rede pode estar fazendo aí ataques de DDoS, ataques à rede, ao blockchain do Ethereum, né? Então, por isso tem um perigo aí para quem trabalha no consenso de prova de trabalho.
beleza? E também tem o gasto de energia, né? Que o gasto de energia na rede de consenso de prova de trabalho é muito grande. Tu pega aí o Bitcoin, nós temos notícias como essa, ó. Bitcoins, energia, gasto e mineração já é maior que a consumida em alguns países, né? Então essas notícias acabam depreciando de certa forma aí as criptomoedas, né? O pessoal acha, é muito gasto, problema ambiental, enfim, são vários problemas que isso aí gera para a criptomoeda em si, beleza? Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho do Proof of Stake. O Proof of Stake é a prova de participação. Neste caso, tu não vai precisar mais de ter uma grande capacidade computacional aí para estar validando blocos. Na verdade, tu tem que deter uma quantidade X daquela criptomoeda para se tornar um candidato a validador, tá bom? Por que eu digo candidato? Porque quem vai fazer essa validação basicamente é de forma aleatória, né? A rede mesmo, ela tem um sorteio randômico que verifica quem vai ser o validador da vez, tá bom? E a validação, na verdade, não é que nem a validação que existe aqui no Proof of Work, que a gente recebe o block reward e mais taxas. A validação no Proof of Stake, tu vai receber apenas as taxas de transação, né? As recompensas vão ser apenas das taxas, não vai ter mais aquele block reward que nem existe aqui, por exemplo, na prova de trabalho. No momento, por exemplo, que a rede do Ethereum se tornar 2.0, esse block reward aqui, ó, meteu um xão aqui, não vai existir mais, mas você estará recebendo as transações, as taxas de transações, beleza? Porém, não é para qualquer um, não. Vai ser apenas para quem ser um candidato a validador, que tu tem que deter pelo menos 32 ETH. É muita coisa, né? É muita coisa mesmo. Então, para quem aí tem grana e tem 32 ETH, né, vai poder estar fazendo staking de Ethereum, beleza? Agora, ataque de 51%. É possível no Proof of Stake? É possível. É possível da mesma forma que o Proof of Work. Porém, neste caso aqui, é quase que inviável. Por quê? Para te poder fazer esse ataque, o que tu tem que fazer? Tem que deter 51% das criptomoedas em circulação. E aí, tem como? É bastante grana, né? O cara que detiver 51% de criptomoedas, ele com certeza não vai estar querendo hackear aí a criptomoeda, né? Mas basicamente seriam somente baleias para poder fazer isso aí. Baleias grandes, né? Baleias bem grandes. Beleza, pessoal? Mas vamos lá. Existe diferença, assim, por exemplo, no Proof of Work a gente pode minerar ali, às vezes por CPU, por GPU, por ASIC, e no Proof of Stake é só detendo uma quantidade X de criptomoedas. Beleza, pessoal, é só detendo uma quantidade X de moedas. E a recompensa vai ser sempre pelas taxas de transação? Espera aí, vamos lá, calma lá. Nem sempre vai ser somente isso. O que acontece? A recompensa do validador do Proof of Stake está ligada basicamente à dinâmica que a criptomoeda cria. Então, às vezes, o que ela pode fazer? Pode fazer um rateio proporcional à quantidade de moedas ali que já existem, né? Ou eles podem fazer através dessas taxas de transação. Então, tudo vai depender da forma de trabalho da criptomoeda, né? Mas o normal, basicamente, é coletar aí, né, as taxas de transação. Beleza? Quais são as vantagens do Proof of Stake? O ataque de 51% fica quase que impossível, gasta menos energia elétrica e, em tese, ela vai ficar bem mais segura, né, do que a Proof of Work. Beleza? E agora, galera, nós temos aqui a prova de capacidade. A única moeda que eu vi até agora que trabalha nesse Proof of Capacity é a Burst. Ela não utiliza CPU, não utiliza GPU, não utiliza ASIC, não precisa tu estar rodando, fazendo stake daquela criptomoeda, né? Mas ela vai utilizar o teu espaço livre em hard drives, aí no teu HD, né? Eles falam até aqui que ela consome menos, por exemplo, que uma ASIC, faz uma comparação, né? Basicamente fala que ela é 400 vezes mais eficiência energética que o Bitcoin. Eu, particularmente, nunca minerei através dessa prova de capacidade, até porque meus HDs nunca tiveram tanta quantidade aí de gigas, né? Eu uso SSD e um HD de 1 tera. Então, eu nunca minerei nesse formato aqui. Mas, basicamente, o pessoal fala que não é tão rentável, né? Não é tão rentável quanto os outros. Mas é como se fosse aí um Proof of Stake, se tu for ver, né? É semelhante. É um sorteio, porém o sorteio ele não vai ser para quem tiver a criptomoeda Burst, vai ser para quem tiver mais espaço aí, né, no hard disk, no teu HD. Beleza, galera? Então esses aí são os 3 consensos de distribuição que a gente pode estar, né, pautando. Prova de trabalho, prova de participação e prova de capacidade. O mais utilizado hoje nas criptomoedas é a prova de trabalho, secundariamente aí a prova de participação. Isso são moedas descentralizadas. Existem ainda aquelas moedas que são centralizadas, que não são mineráveis, né? Que nem a gente tem o exemplo aí da Ripple XRP.
Tranquilo? Agora, galera, eu vou mostrar para vocês aqui como achar as moedas que são mineráveis. Então, vocês vão clicar aqui no CoinMarketCap, né? No CoinMarketCap, vocês vão clicar aqui em Filters e vão clicar em Mineable. Pode ver, tem um monte de criptomoeda aqui. No momento que eu clicar em Mineable, as moedas que não são mineráveis, elas vão sumir. E vai ficar somente as criptomoedas que são mineráveis. Como que eu sei o tipo de consenso de distribuição dessa criptomoeda? Se ela é pool, se ela é POS, se ela é POC. Então, eu vou clicar nela. Vou esperar carregar. E aqui, ó, nas tags já estará aqui, ó, o tipo de consenso que ela trabalha, o algoritmo que ela usa, né? No caso do Bitcoin é o SHA-256. Então aqui, ó, eu sei que o Bitcoin, ele é Proof of Work e eu sei que ele trabalha no algoritmo SHA-256. Vamos voltar aqui, vamos pegar a moeda Ethereum. Vamos pegar o Ethereum aqui, ó. Olha só, eu sei que o Ethereum, né, é minerável, ele trabalha no consenso de Proof of Work, trabalha com contratos inteligentes, não está aparecendo aqui, mas o algoritmo dela é o Ethash, ou Dagger Hashimoto, né? Vamos voltar aqui. Vamos pegar a... Ah, essa aqui é interessante, ó, a ADA, Cardano. Vou clicar na ADA Cardano, ó. Essa aqui é diferente, eu sei que ela é minerável, mas ela trabalha no consenso de distribuição Proof of Stake, ou seja, eu tenho que ter uma quantidade de ADA Cardano para estar rentabilizando nela. Então até vou mostrar para vocês aqui na Binance. Então aqui, ó, essa aqui é a minha carteira da Binance, né, na exchange da Binance. Quem não tem, é interessante fazer, porque ela tem aí, digamos, várias criptomoedas para vocês estarem trocando e vários serviços aí muito diferentes de diversas exchanges que a gente tem no mercado. Mas o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o mouse em finanças e vou clicar aqui, ó, Binance Earn, né? Vocês vão lá para baixo e vão clicar em Staking. Clique em Veja Mais. Aqui, pessoal, ele está falando em staking bloqueado. O que seria staking bloqueado? É semelhante a uma renda fixa que tem no banco, né? Que tu deixa o dinheiro parado lá por um período X para ele rentabilizar, né? É como se fosse tivesse uma carência ali para poder estar rentabilizando esse teu dinheiro. Então aqui ela fala a duração, ó, um staking bloqueado de 30 dias, 60 dias, 90 dias, e vocês podem ver aqui, ó, quanto que é o retorno estimado em valor dessa criptomoeda, né? Não é retorno em dólar real, não. É retorno no valor desta criptomoeda. Então, por exemplo, aqui está retornando 18,95, ele vai estar retornando aí 0,1895 cake em um ano. Então tem que fazer o proporcional de 30, 60 e 90 dias aí, beleza? Né? Isso aí seria o staking bloqueado. Vamos ver se a gente acha que a ADA está retornando 5,09% por ano, né? Setando em 30 dias. Vamos ver setando em 90 dias. Ó, 9,32% por ano, né? E ele fala ali qual é o valor mínimo que tu pode deixar parado, né? Então, no caso aqui eu tenho uma ADA, tu pode colocar mais se tu quiser, né? Mas vamos pegar aqui, ó, em 60 dias, eu teria um retorno de 7,79% anual, que daria em média de quase 1,5% em 60 dias, né? Sem fazer nada, somente fazendo o staking dela, somente rodando ela basicamente. Beleza? Mas lembrando, a ADA pode perder valor ou ela pode aumentar de valor, né? Então é tudo um tipo de investimento. Beleza? Então para quem quer fazer staking aí, tá aí como é que ele funciona. Tranquilo? Então, galera, acredito que conseguimos falar aí dos consensos de distribuição, né? A gente falou lá um pouquinho do blockchain, o que era o blockchain em si, né? Espero que vocês tenham entendido de forma simples. Falamos aí do consenso de distribuição de prova de trabalho, que a gente utiliza CPU, GPU, ASIC para estar minerando. Falamos do consenso de distribuição Proof of Staking, que é basicamente a prova de participação, que tu tem que deter uma quantidade X ali da criptomoeda específica para estar rentabilizando, se tornando um validador, né, daquela rede. E falamos do Proof of Capacity, né? A prova de capacidade que tu utiliza basicamente o espaço livre no seu HD para minerar. Inclusive citamos a moeda chamada Burst. Eu nunca fiz, né? Mas quem sabe futuramente eu teste. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês e tamo junto.